queridas, amados e amadas, né? Quem está falando aí com vocês novamente, professor Matheus Lobac, né? Professor de História. Espero do fundo do meu coração que esteja tudo bem, que vocês estejam todos em casa, que vocês estejam se cuidando, obviamente respeitando e mantendo as medidas de isolamento social, para que, né, a situação aí possa se normalizar o mais rápido possível e a gente possa de novo se encontrar em sala de aula. Acredito que seja o desejo de todos. Vocês devem até saber, né? Deve até pular os 40 segundos iniciais do vídeo, porque sabe que sou eu falando isso e, obviamente, desejando o melhor para todos nós, né? Enfim, na nossa última aula, nós falamos sobre o processo de proclamação da República e a crise do Estado Imperial dentro do Brasil. Hoje, né, a gente vai falar justamente sobre a formação da República no Brasil. Então, um pouquinho diferente. Ao invés de a gente dar atenção agora, a gente já proclamou a República. O Brasil já virou uma República lá em 1889. Tá? 15 de novembro, feriado. Não sei como é que vai ser esse ano, né? Se vai ser feriado, se não vai ser feriado. Mas, enfim, quer dizer, vai ser feriado, né? Tem gente trabalhando presencialmente. Mas, enfim, dia 15 de novembro de 1889, a República foi proclamada. O que a gente vai ver hoje, na verdade, é o período que foi entre 1889 e 1894, né? Os 5 primeiros anos dessa República, que foram justamente aí os 5 primeiros anos de consolidação dessa República. Então, a formação da República dentro do Brasil. E aí, esses primeiros 5 anos, a gente chama de República da Espada. Por quê? Porque durante esses 5 anos, houve, na verdade, um mandato só presidencial, que foi ocupado por 2 presidentes, visto que o primeiro renunciou, enfim, que foram justamente 2 generais, né? O general Deodoro da Fonseca e o general Floriano Peixoto. Então, né, 2 aí grandes protagonistas do processo de proclamação, principalmente o Marechal Deodoro, né? Principalmente aí o Marechal Deodoro foi um dos responsáveis aí pela proclamação da República, né? Na verdade, foi o cara que proclamou a República, né? Foi ele que chegou e disse ao povo, diga ao povo brasileiro que a República está feita. Então, por isso, a gente começa aí a falar hoje um pouquinho melhor sobre o processo de formação dessa República e aí, obviamente, também como é que ela funcionava, quais seriam as novas regras do jogo, né? O Brasil tinha vivenciado aí os últimos 67 anos de uma monarquia, ao mesmo tempo que os 300 anos antes tinha sido de colônia, que obviamente também era monárquica. Então, como é que o Brasil nunca tinha tido uma experiência republicana, embora durante o período regencial a gente diga que o Brasil teve uma experiência liberal, até mesmo uma experiência republicana, visto que havia uma maior liberdade dentro dos estados. Mas enfim, então hoje a gente vai falar sobre a consolidação e a formação da República dentro do Brasil. Lembrando que hoje eu estou gravando essa aula no dia 2 de junho de 2020, mas a nossa data histórica de hoje é dia 2 de junho de 2003. A NASA lançou uma sonda chamada sonda Mars Space, que era uma sonda que foi até o planeta Marte, para justamente fazer ali algumas imagens e vídeos do planeta vermelho, né? Essa sonda, por que isso é uma data histórica? Porque recentemente aí vocês estão acompanhando toda essa questão aí do lançamento do novo foguete lá do Elon Musk, que é aí muito importante porque faz parte de um plano dos seres humanos para chegar até Marte, né? Ainda no século 21. E aí, por isso, a sonda, né, lançada em 2003, eu considero como uma data histórica, visto aí tudo que está acontecendo recentemente. Mas, passado isso, vamos lá. Então, como é que funcionou, galera? Vamos passar a definir isso aí. Inicialmente, a ideia seria formar um governo provisório, né? Esse governo provisório proclamado lá no dia 15 de novembro de 1889. Eu fico mais me mexendo aqui do que tudo, né? Mas enfim, tentando achar uma posição ideal aqui. Então, esse novo governo provisório ele tinha a obrigação de organizar esse novo Estado republicano dentro do Brasil. E aí, né, obviamente, essa ideia de organizar esse novo Estado republicano passaria aí principalmente por apagar, né, as antigas heranças monárquicas aqui dentro do Brasil. Inclusive heranças como o hino, heranças como construções que ainda herdassem passados e desenhos e fotos da monarquia. O hino, inclusive, foi uma grande marca disso,
porque eles não conseguiram inicialmente. O hino era aquele da independência, que hoje atualmente é o hino da independência, ou ficar a pátria livre ou morrer pelo Brasil. E aí na época foi feito um concurso público, né? Tipo, vamos ver quem é que vai escolher o novo hino do Brasil. E aí vota daqui, vota dali, vota daqui, vota dali. E o hino que ganhou na época, a população não aceitou. A população não quis aquele hino, porque achou muito feio. E aí o Deodoro falou, então vamos voltar com o hino anterior. E aí depois a gente tenta fazer um hino novo. Então voltou a situação, o hino continuou sendo ou ficar a pátria livre ou morrer pelo Brasil, né? Já podeis da pátria filho, ver contente a mãe gentil. E aí o novo hino seria ainda composto. Esse hino que foi eleito inicialmente, hoje ele compõe um obscuro hino chamado Hino da Proclamação da República. Eu acredito que ninguém nunca, nem vocês, né, na idade de vocês, que é uma idade em que não se canta mais hino nas escolas, a não ser o hino nacional, no máximo o hino da independência. Vocês não devem conhecer o hino da bandeira, por exemplo. Mas enfim, esse primeiro hino, que seria o hino nacional, acabou se tornando aí o hino da Proclamação da República, que é um hino que ninguém dá a menor atenção, que é um hino que ninguém liga. E aí depois, inclusive, aí uns anos mais tarde, compuseram o atual hino nacional, né? Porque obviamente ninguém ficaria tanto tempo assim mantendo ainda o hino monárquico aqui no Brasil. Então havia essa ideia, né, de apagar os ideais monárquicos. E aí, por isso, inclusive, né, começaria a se fazer uma série de monumentos, estátuas e tudo isso aí representando a República. Como era o caso de um monumento que tem no bairro da Glória, em homenagem ao presidente, o Deodoro da Fonseca, esse monumento que foi aí demolido. Né? Demolido não, roubaram a mãe dele. Recentemente entraram lá e a mãe dele, que estava no monumento, foi roubada. Isso aí foi muito curioso. Você parava a pensar, porque por que roubaram a mãe do Deodoro, né? E como é que ninguém viu, né? Uma estátua de 2 metros de altura, de bronze, 400 quilos, e ninguém viu essa estátua sendo roubada no meio do aterro do Flamengo, um lugar todo cheio de câmera. Mas enfim, óbvio que isso tem algum esquema mais obscuro do que a gente acredita. Então a ideia era lutar contra essas heranças monárquicas e essa organização do Estado. Quem liderava esse governo aí era justamente o Marechal Deodoro da Fonseca. Deodoro da Fonseca, que uns anos mais tarde, aí, óbvio que a primeira função dele era convocar uma Assembleia Constituinte para que o Brasil fosse, né, fazer a sua primeira Constituição. Constituição essa que ficou pronta em 1891. Tá aí, a Constituição de 1891, que ficou pronta aí, e obviamente foi a nossa Constituição que ficou em vigor entre 1891 e 1930. Então, foram 39 anos em vigor dessa Constituição. Em termos republicanos, foi a Constituição que ficou mais tempo em vigor aqui no Brasil. A de 34 ficou só 3 anos, a de 37 ficou, na verdade, 8, mas valor jurídico não tinha, depois na aula de Vargas a gente explica isso. A de 46 ficou só até 64, dá 22 anos, não, nem 22 anos, 18 anos. A de 67 ficou até 88, mas aí é ditadura. E a de 88 está em vigor aí há 32 anos, né? Ela foi feita em 88. Então ela está quase, né? Mais 7 aninhos aí ela chega ao mesmo patamar dessa primeira, que é uma Constituição cheia de problemas, tá? Essa Constituição dentro do Brasil, ela trazia algumas paradas que eram certos avanços, mas em contrapartida também ela tinha uns problemas bem graves, né? Problemas esses como, por exemplo, quer dizer, vamos falar primeiro das coisas boas, né? Vamos trazer primeiro, não vamos ser aqui portadores do caos. Vamos primeiro falar o que de bom aconteceu. E um desses pontos era justamente aí a transformação do Brasil num Estado laico, né? Então, havia aí finalmente uma separação entre Estado e Igreja dentro do Brasil, separação essa que não existia, né, desde lá, basicamente, que o Brasil foi formado, visto que quando a gente era uma colônia, nós seguimos a religião oficial de Portugal, e depois aí havia o catolicismo também como religião oficial do Brasil, durante a monarquia. E agora não, agora se estabeleceu aí pela primeira vez o Brasil como um Estado laico. Isso é bom em determinados momentos, porque basicamente prega pelo menos a ideia de se haver um respeito maior às outras religiões. Houve também umas novas divisões territoriais,
Na verdade, as províncias, né, se tornaram os atuais estados, ainda se chamando províncias, tá? O nome não mudou para estados, as atuais unidades da federação. Então, tanto que o governador de estado, naquele momento, não se chamava governador de estado, ele se chamava presidente de província. A capital se tornou o Rio de Janeiro, né? A cidade do Rio de Janeiro passou a abrigar o Distrito Federal, e aí, basicamente, você tenta ali manter ainda algumas coisas. Mas o Brasil se tornou aí, a eleição seria de forma direta, né? Não seria feita de forma mas a população de fato elegeria o seu presidente, os seus governadores e os seus senadores. O sufrágio teria algumas diferenças, vou explicar já já. E o sistema presidencialista no mandato de 4 anos. Então todo presidente seria eleito aí por 4 anos para poder comandar. Mas havia umas bizarrices dentro dessa Constituição. Que bizarrices eram essas? Primeiro, as novas regras de cidadania. Essas novas regras no sentido de tentar priorizar, tá, o trabalho imigrante, principalmente o trabalho imigrante branco, ela priorizava aí algumas mudanças. Primeiro, caso você fosse estrangeiro e estivesse no Brasil no dia 15 de novembro de 89, ou antes, né, não podia ter chegado no dia 16. Quem chegou no dia 16, a regra não vale. Mas quem estava até o dia 15, você tinha 6 meses para manifestar o seu desejo de manter a sua cidadania. Então, se eu sou italiano, estou aqui no dia 15, ainda moro aqui no Brasil. Se eu tinha 6 meses da promulgação da Constituição para ir até um cartório e falar, não, eu quero continuar sendo italiano, não quero ser brasileiro. Se eu não fizesse isso, automaticamente eu me tornava brasileiro. Da mesma forma que qualquer imigrante que tivesse um negócio, uma padaria, um imóvel, qualquer parada, automaticamente também se tornava brasileiro. Então, era uma tentativa de tentar englobar aqui os italianos, os alemães, os franceses, qualquer europeu que aqui estivesse, ainda naquela prática de embranquecimento populacional. E uma parada muito estranha dessa Constituição é que o voto era aberto. Então, não havia nenhum tipo de segredo no seu voto. Em quem você votava, todo mundo ficava sabendo no final das contas. E, inclusive, esse voto excluía mulheres, clérigos, praças e analfabetos. E cada uma dessas paradas é muito interessante, porque mostra um caráter da República. Quando você exclui mulheres, deixa bem nítido que a República seria extremamente patriarcal. Embora não houvesse nada no texto constitucional que impedisse as mulheres. Não estava lá escrito, mulheres não podem votar. Mas, ao mesmo tempo, nunca havia sido permitido uma mulher votar dentro de uma cabine eleitoral. Mas não estava escrito que não podia. Isso é interessante até de se pensar como o controle sobre a mente feminina era forte. Não estava escrito, mas ela sabia que não podia votar. Clérigos, né? Bispos, arcebispos, cardeais, padres, qualquer um desses também não poderiam votar. Né? Qualquer um que tivesse preso a uma ordem monástica, né? Que obviamente tivesse um voto de obediência, também não poderia votar. Isso é uma tentativa de afastar a igreja da política. Praças, que são militares que não são oficiais, né? Os militares que estão aí abaixo do título de tenente também não poderiam votar. Isso, obviamente, para tentar afastar as classes pobres da votação. E os analfabetos, que aí é o círculo final ali para você afastar completamente os pobres do voto popular. E aí, quando você para pensar, né, que bizarro isso de acontecer, mas assim, a monarquia ficou de parabéns assim, em excluir a população pobre do voto. Né? Eles fizeram bem isso. Não que a monarquia fosse um exemplo de inclusão social, né, gente? A monarquia manteve a escravidão, mas a república também não se esforçou muito em ampliar. Embora o voto não fosse mais censitário, né, não tinha mais que comprovar renda, você criou outras formas de mecanismos para impedir os pobres de votar, como, por exemplo, a proibição dos analfabetos, que eram a maioria da população, visto que era formada principalmente por pessoas que tinham acabado de sair de uma vida de escravidão, ou herdeiros ainda dessa vida de escravidão. E aí a participação popular era tão baixa, né, para vocês terem noção, só para fazer um comparativo, se eu não me engano, o atual presidente da República foi eleito com 51, 57 milhões de votos, o que dá algo em torno de 25% da população, fazendo um cálculo aqui por alto. E aí, quando você para pensar, o primeiro presidente eleito dentro dessa república, que não foi o Deodoro nem o Floriano, foi o presidente Prudente de Moraes. Ele foi eleito com 1,7% da população.
O atual foi com 25%, ele foi com 1%. Isso não é legitimidade nenhuma. E o último presidente eleito nesse sistema, que foi o Júlio Prestes, se eu não me engano, ele foi eleito com 5,4% dos votos. Então, ainda assim, era um nível muito baixo de participação política que existia no Brasil. Até porque a votação nem obrigatória era, então só ia votar quem queria, e ainda havia toda essa série de restrições à votação. Então, eu votava aquela classe média, rica e letrada. E, obviamente, isso aí tinha um objetivo, que a gente vai falar já já, sobre o que a gente chama na República Oligárquica, né? Botei até uma frase aí do Deodoro da Fonseca, em que ele fala sobre o Congresso Nacional, que é impossível governar com esse Congresso, mas eu vou explicar já já o porquê dessa frase dele. Foi por causa disso aí, ó. A crise do encilhamento. Encilhar, né, basicamente, é quando você já encontra um cavalo todo selado. Então, você fala que esse cavalo está encilhado. Você fala, isso porque foi selado e encilhado, ficou muito junto. Mas, entendeu? Tanto que você diz isso, né, na verdade, quando... É até um ditado meio do interior do Brasil que você fala, cavalo encilhado não passa duas vezes. A ideia é de que um cavalo que está todo selado, bonitinho, só para você montar e andar, ele não vai passar de novo. Ou você aproveita aquela oportunidade ou você esquece. E aí, o encilhamento, como ficou conhecido, esse processo aí de que o Brasil estava passando por uma série de oportunidades e aí por isso era necessário, ou como se dizia no século XIX, era mister aproveitar isso, né? Era extremamente necessário. Mister não um técnico do Flamengo, tá? Como é que funcionava todas essas oportunidades? A ideia na época foi o seguinte: o Deodoro da Fonseca, ele recebeu um mandato pelo Congresso Nacional. Assim que ficou pronta a Constituição, é comum, tá, em todos os países que fazem uma nova Constituição, se funcionarem dessa forma, tá? Você pega e elege um presidente de forma indireta. Você não faz a eleição ainda, até porque o novo presidente ele tem que entender as leis dessa nova Constituição. Então a ideia foi essa. Colocou lá o Deodoro da Fonseca e falou, Deodoro, você aqui vai pegar agora um mandato de 4 anos, eleito indiretamente pelo Congresso, e você vai, obviamente, administrar o Brasil. E como seu vice foi eleito Floriano Peixoto. E aí, na época, o Deodoro da Fonseca, ele convocou para ser o seu ministro da Fazenda o Rui Barbosa, que é esse que está na foto aí para vocês, que era considerado, na época, o homem mais inteligente do Brasil. E aí a política do encilhamento era essa, era uma emissão de crédito para um incentivo à industrialização. O Barbosa julgava que o Brasil só conseguiria se entrar no rol das nações desenvolvidas se industrializasse, né? E aí não ficasse seguindo os mesmos passos ainda agrários de produção de café. Mas é aquilo, no final das contas, ele fez uma emissão irresponsável de crédito. Os bancos públicos, e principalmente as caixas econômicas, começaram a emitir crédito e emitir papel moeda para que todo mundo tivesse o direito de explorar isso. Só que no final das contas, era muito dinheiro. Então, se emitiu muito dinheiro e a indústria não acompanhava esse tipo de produção. Porque as pessoas pegavam dinheiro, mas tinham um despreparo econômico para investir em industrialização. Então, muitas indústrias dessas faliam, ou inclusive muita gente pegava dinheiro e ao invés de investir em indústria, investiam em café, ou pegavam dinheiro e não fazia nada. Então, no final das contas, a gente tinha muito dinheiro circulando dentro do Brasil e a indústria não acompanhava isso. O resultado foi uma inflação gigantesca aqui. Porque os preços começaram a subir muito, porque basicamente todo mundo tinha dinheiro para comprar tudo. Imagina, se você tem isso, então os preços precisavam subir, a inflação galopante lá em cima, o Brasil entrou numa recessão financeira. Enquanto o Rui Barbosa dizia que o patriotismo praticamente consiste no trabalho, o trabalho não funcionou. Então essa crise veio muito violenta sobre o Brasil. Por causa dessa crise, o que o Deodoro fez? É aquela frase que ele virou e falou lá. Não dá para governar com esse Congresso Nacional. Ele julgava que o Congresso não conseguia auxiliar ele a controlar a crise. Ele fechou o Congresso Nacional. Como ele fechou o Congresso Nacional, é aquilo. Derrubaram Dom Pedro por ser autoritário. Como agora você coloca no lugar dele um presidente que é tão autoritário quanto? Então, obviamente, aí as críticas sobre o Marechal Deodoro da Fonseca não faltaram. Né? E aí, por isso, ele, ao fechar o Congresso, ele sofreu uma revolta. A Marinha, obviamente, lembrando que Marinha e Exército não se bicavam, porque a Marinha ainda era aquela profissão dos antigos membros da realeza, né? Os antigos
beneficiados pela monarquia. A Marinha olhou e falou, putz, não vamos aceitar. Pegaram os principais navios encouraçados ali da Baía de Guanabara, apontaram os canhões para o Rio de Janeiro e falaram, ou o presidente renuncia, ou a gente vai bombardear a cidade. O Deodoro olhou e falou, o Deodoro nunca quis ser presidente, o Deodoro não queria nem proclamar a república, o Deodoro estava velho, estava doente, ele falou, tá bom, então renuncio. E ele renunciou ao cargo dele. Ele renunciou em 1891. Então, ele ficou 2 anos de forma provisória no governo e de forma mesmo constitucional, ele ficou só 9 meses. O governo dele foi uma gestação, 9 mesezinhos. E aí ele renunciou, não queria nada daquilo e morreu 1 ano depois. 1 ou 2 anos, não lembro agora o certo. Vítima, ele tinha dispneia. Ele, quando estava dormindo, ele parava de respirar. E aí isso foi prejudicando a saúde dele ao longo dos anos. E aí ele morreu vítima de alguns problemas respiratórios. Ele estava bem coroa, já não conseguia mais lidar muito bem com a própria saúde. Ele não queria ser presidente, né? Nunca quis. Era o homem errado no lugar errado. Então, ele foi lá e renunciou e vamos embora. Aí que você me pergunta, professor, quem assume? Por quê? A Constituição de 1891 ela priorizava o seguinte, caso o presidente renuncie com menos de 2 anos do mandato, que era o caso do Deodoro, devem ser convocadas novas eleições. Mas quem assumiu foi o Floriano Peixoto. Está aí na foto para vocês, no canto superior direito. Foi o Floriano que se tornou presidente da República, o vice. Porque o Floriano ele acusava, ele dizia o seguinte, a regra só vale para presidente que foi eleito. Para quem não foi eleito, a regra não vale. Então eu vou assumir, vou governar até 1894 e aí logo depois eu passo o poder para o próximo presidente que for eleito. É óbvio que ele conviveu com críticas por causa disso. É óbvio que a oposição usava isso para dizer que o governo dele era ilegítimo, que o governo dele era ilegal, que ele não deveria governar, pipipipopopó. Assim, criticar, você pode criticar à vontade, mas o Floriano da... Nossa senhora, dificuldade de dicção. Mas o Floriano Peixoto era chamado aí, de Marechal de Ferro. Ninguém é chamado de Marechal de Ferro à toa. Então, ele era aí já um herói da Guerra do Paraguai, né? Já tinha aí completado os seus feitos militares. E era conhecido aí por não ser o mais piedoso dos soldados. Então, Floriano Peixoto, dentro desse momento aí, ele foi importante, né, para a consolidação da República, consolidar as leis republicanas, fazer valer um regime presidencialista, mas ainda assim marcado pelo seu autoritarismo e pela sua própria violência durante o governo. O curioso é que, se você parar para pensar, todos os presidentes que vieram depois, dentro dessa Constituição, até 1930, todos que foram eleitos por fraudes, mas ainda assim eleitos, nenhum deles tem a popularidade que o Floriano tinha. O Floriano foi o mais popular de todos os presidentes da República Velha. Né? Na população, assim, era que a população mais gostava. Por quê? Porque ele controlou a crise do encilhamento. Aquela crise que estava aí aumentando a inflação e a galera não conseguindo mais comprar os produtos, o Floriano foi responsável pelo controle dela quando ele propôs no seu governo o congelamento do preço de carne, ovo, peixe, leite e aluguel. Então ele garantiu que todo mundo teria o que comer, ao mesmo tempo que todo mundo também teria onde morar. Então, Floriano acabou alcançando uma popularidade muito grande. Embora boa parte dos historiadores trate o Floriano como ditador. Ele não é tratado como um presidente normal, assim, né? Um presidente presidencialista. Ele é compreendido como um ditador. Eu não sei até que ponto é ditador assim, porque ele governou com todas as instituições democráticas. Tinha Supremo Tribunal Federal, tinha Congresso, tinha tudo isso, tinha Senado. Mas ele tinha os seus autoritarismos nos controles das rebeliões militares. Até porque conviveu com duas, né? Teve tanto a segunda revolta da Armada, liderada lá em 1893, em 1893 foi liderada pelo almirante Custódio de Melo e o Saldanha da Gama, né? Que obviamente a revolta partiu de uma insatisfação da Marinha com a participação política. A Marinha se sentia desprivilegiada em relação ao Exército, né? Até porque sentia que tinha pouca participação, excluída, sempre lembrada como sendo ainda um braço da monarquia. Então, o Floriano, de fato, excluía
essa galera, e houve uma manifestação contra também dois motivos, né? Primeiro, o Manifesto dos 13 Generais, que foi um manifesto escrito por 13 generais contra o Floriano, dizendo que ele não respeitava a Constituição. Ele, obviamente, cagou para isso, prendeu essa galera. Isso gerou uma revolta dentro das Forças Armadas. E a Marinha, naquele momento, julgava que o Floriano deveria indicar para a sucessão presidencial um candidato da própria Marinha. Mas ele escolheu indicar um candidato civil, no caso Prudente de Moraes. Resultado, a Marinha começou a se rebelar contra ele. O Saldanha da Gama e o Custódio de Melo tomaram alguns navios encouraçados na Baía de Guanabara e começaram aí a ameaçar caso o Floriano Peixoto não renunciasse. Se ele não renunciasse ao governo, eles bombardeariam a cidade. Mas o Floriano não era o Deodoro, ele era o Marechal de Ferro. Ele falou, não vou renunciar porcaria nenhuma. Trocou tiro com essa galera e, inclusive, conseguiu controlar a revolta. Revolta que teve intervenções estrangeiras, né? Os revoltosos haviam atingido os 3 navios norte-americanos aqui na nossa costa, aqui na Baía do Rio de Janeiro. Então, os Estados Unidos, obviamente, também ficou contra a revolta e enviou tropas para ajudar o Floriano. Os Estados Unidos, que tinham sido responsáveis, em certa parte, por pressionar o próprio Deodoro da Fonseca a renunciar. E houve também uma briga política entre Brasil e Portugal, que só foi resolvida anos depois, porque um almirante português deu asilo político para o Custódio de Melo e para o Saldanha da Gama. E aí o Brasil falou que Portugal não tinha que se meter nisso, que isso é assunto brasileiro, um pipipipopó, enfim, deu toda uma treta. Mas a maior revolta foi a revolta federalista que aconteceu no Rio Grande do Sul entre 1893 e 1895. Essa revolta que foi liderada, né, pelos chamados chimangos, né? Chimangos eram oposição ao governo do Júlio de Castilhos. Júlio de Castilhos, que era na época o presidente da província do Rio Grande do Sul, que se chamariam hoje de governador do estado, e ele era muito ligado ao Floriano Peixoto. Ele era a favor, inclusive, de uma maior centralização do estado. Esses chimangos, né, essa oposição, era obviamente contrária ao governo do Júlio de Castilhos e contrária à centralização. Por isso, federalismo. Eles defendiam uma maior autonomia dos estados frente ao governo federal que ficava no Rio de Janeiro. E por isso começaram uma guerra civil. Aqueles, inclusive, que haviam conseguido fugir da revolta da Armada, né, tinham se libertado, fugiram para o Rio Grande do Sul para lutar ao lado dos federalistas. E a revolta aconteceu durante 2 anos, tá? Você tinha 2 exércitos, o exército dos chimangos. Por que chimangos? Porque eles diziam herdeiros de uma galera, uns espanhóis, que se falava assim. Ao mesmo tempo, o exército governista do Júlio de Castilhos tinha aí na sua tropa os pica-paus, por causa do chapéu, né? O chapéu do exército tinha aquela ponta, assim, se chamava de pica-paus. E a batalha durou 2 anos, foi uma verdadeira guerra civil no sul do Brasil, tá? Foi uma guerra civil que aconteceu aí, inclusive um número de mortos bem elevado. 10.000 mortos aproximadamente, né? Inclusive esse número há desconfianças de que ele possa ser maior. O número de feridos a gente nem tem noção. E os líderes não morreram, né? O próprio Júlio de Castilhos termina vivo, ele termina inclusive governando o Rio Grande do Sul, a vitória governamental aconteceu, e o Gaspar da Silveira Martins, que era o líder do Chimango, Maragatos, você também podia chamar de Maragatos. Então, os Maragatos, chimangos, que lutaram contra os pica-paus, nem os seus líderes morreram, mas essa revolta contou aí com pelo menos 10.000 mortos. Ficou conhecida como a Revolução das Degolas, né? Porque era muito comum dentro dessa revolta, toda vez que um prisioneiro era capturado, ou eles juntavam esses prisioneiros, levavam para a beira dos rios e degolavam, né? Cortavam a garganta desses prisioneiros. Então era uma revolução muito conhecida pelo ato de degolar pessoas. Inclusive essa é a maior guerra civil da história do Brasil, tá? A revolta federalista foi um conflito entre o governo federal e os revoltosos. É o maior conflito armado aqui, a maior guerra civil da nossa história. 10.000 mortos. A foto que está embaixo é a dos revoltosos, dos federalistas. Então, Floriano controla essa revolta, né, e fica conhecido como consolidador da República. Embora fosse um cara autoritário, né? O Rui Barbosa, na época que queria dar, já como ministro da Justiça, ele queria dar habeas corpus para alguns dos generais que se opuseram contra o Floriano. Olha a frase do Floriano. Se os seus ministros concederem ordens de habeas corpus contra os meus atos, eu não sei quem amanhã lhes dará habeas corpus de que, por sua vez, necessitarão. Eu estou falando, se o seu ministro der habeas corpus para alguém, no Supremo Tribunal, eu vou lá e vou prender todo mundo.
Então, se percebe que é um cara já com uma tradição autoritária, mas ficou conhecido pela nossa história por ser aí o consolidador da República. Controlou as duas revoltas, tanto a revolta da Armada quanto a revolta federalista, governou até o final do seu mandato, em 1894, quando foi eleito para a presidência pela primeira vez um presidente civil, no caso Prudente de Moraes. Ele não passou a faixa presidencial porque ele já estava doente, e o Floriano morreu no ano seguinte, no dia 29 de junho de 1895, vítima de uma cirrose hepática. Então aí era um cara com problemas de bebida. Enfim, então esse primeiro momento que a gente estudou hoje foi a República da Espada, marcada principalmente pela formação da nova República e da Constituição, que excluía dos votos mulheres, praças, clérigos e analfabetos, e esse governo que, de certa forma, cambaleou em alguns momentos, até porque teve que conviver com duas revoltas da Armada e uma revolta federalista, mas que Floriano Peixoto aí foi o marechal de ferro que controlou essas revoltas e ficou conhecido para sempre como consolidador da República. A partir do próximo momento, com Prudente de Moraes, que a gente vê uma república oligárquica, marcada principalmente pelo controle político dos barões do café. Mas isso é assunto para a próxima aula. Valeu, queridos? Beijo, espero ter ajudado vocês aí.